comentar com você nesse vídeo sobre a chegada do Léo Condé como técnico, né, do Ceará. Cheguei a fazer um vídeo ontem falando de vários técnicos que poderiam ser interessantes para o vovô. Eu fiz toda a pesquisa, elaborei o vídeo, estava trabalhando quando o Ceará anunciou o técnico, né? Eu nem estava a saber do assunto, né? Eu sabia não, tinha informações, mas não era muito fortes de que o acerto poderia acontecer, mas até mesmo em virtude de conhecer, né, a gestão, né, eu suponho que talvez o acordo não fosse para frente, né. Então houve o acordo, quando houve o acordo, eu estava fazendo o vídeo, fiz o vídeo, soltei. Pareceu até desrespeitoso com vocês, torcedores e torcedoras do Ceará, mas de fato não foi não. Eu de fato não sabia quando o técnico foi anunciado. Quando eu publiquei o vídeo, eu não sabia que o técnico Léo Condé tinha sido anunciado. Mas esse vídeo não é somente para falar para vocês, né, sobre este assunto, sobre esse meu equívoco, na verdade. É também para falar sobre o próprio Léo Condé, a sua chegada ao comando do banco de reservas do vovô. O que isso pode significar a partir de agora para a equipe do Ceará. Vamos lá então? Antes disso, né, só chamando a atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, que é um caso de aposta importante aqui para o meu trabalho, mas é importante também para você que curte uma aposta esportiva. A PagBet, gente, ela entrou há pouco tempo no mercado das apostas aqui no Brasil para democratizar o acesso aí às apostas, né? Você pode depositar R$ 1 e com esse valor você já joga lá na PagBet. Além disso, você tem ali um atendimento que é humanizado durante 24 horas por dia. Não há nada disso ou perto disso em nenhuma outra casa de aposta, né? No Brasil, eu não conheço também em outros lugares, né? Além disso, você tem tudo configurado para que você, como consumidor, seja muito bem respeitado. Para facilitar a sua vida. Cadastro rápido, simples, sem burocracia. Quando você ganha um dinheiro, entra imediatamente na sua conta, porque tanto o saque como também o pedido de saque também, o depósito, né, pode ser feito via Pix, né, o que facilita também muito a vida do consumidor. Detalhe importante, independente do que você ganhar, você pode pedir para sua conta que cai imediatamente em fração de segundos, até porque tudo é feito a partir de Pix, tá bom, gente? Não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo para você se cadastrar lá na PagBet, tá? E minha dica é, coloca um valor pequeno para você sentir a casa de aposta, ver se você curte mesmo, ver se você realmente vai gostar da atmosfera da casa de aposta. Eu tenho para mim que vai, mas essa é a minha opinião, não sei se vai ser a sua. Então, coloca um valor pequeno, porque se você não curtir, você pode pedir o seu dinheiro mesmo antes de apostar, que tá tudo muito bem, ele entra na sua conta novamente. Beleza, gente? Vamos lá, Léo Condé. Veja, gente, é muito difícil para eu ver aqui no Brasil soluções, né? Mas esse meu olhar está muito enraizado, sobretudo na Série A do futebol brasileiro. Quando a gente fala, por exemplo, de times da Série B, sim, há alguns técnicos que podem ser interessantes, sim, ainda podem para equipes da Série B do futebol brasileiro, né? E, sinceramente, assim, é um dos melhores técnicos que eu acho que temos no Brasil, apesar de que ainda não tenha feito um grande trabalho na Série A do futebol brasileiro e nos grandes clubes brasileiros, esse técnico é o Léo Condé. Por que eu gosto do Léo Condé? O pessoal fala, por exemplo, o Vitória trocou o Léo Condé pelo Carpini. Não dá para comparar. O Carpini é um bebê. O Carpini não é nada perto do Léo Condé. O Léo Condé é um grande técnico, muito estudioso. O Carpini é um grande enganador, né? E tomara que dê certo na Vitória, mas pelo que ele fez até hoje, ele é um grande enganador. Eu conheço muito bem, não adianta você comentar aí, me criticando, porque eu conheço muito bem o que foi o trabalho dele no Juventude, tá? E claramente que conheço muito bem o que foi o trabalho dele num clube em que eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo, né? Desde sua fundação, que é o Água Santa. Então não vem com essa história de que você está falando, eu sei muito bem do que eu estou falando. Carpini é um grande enganador. Essa história de que conhece futebol, não acontece, não é verdade, tá? Agora, desses técnicos brasileiros novos, o grande estudioso que a gente tem aí é o Léo Condé. E esse estudo do futebol constante que pratica o Léo Condé, a gente percebe na equipe dele dentro de campo. Primeiro, jogadas ensaiadas. Você percebe que a equipe, quando tem uma cobrança de falta, quando tem uma cobrança de escanteio, você percebe que tudo isso é muito bem treinado pelo técnico, tá? Nas cobranças de faltas, as artimanhas, por exemplo, para enganar os marcadores, para enganar o goleiro, para disfarçar, enfim, com dois batedores ali presentes na bola, em geral um canhoto e um destro, quando a equipe possui esses jogadores aí à disposição que batem falta, esses jogadores estão ali diante da bola para enganar não somente a defensiva, como também para enganar o goleiro. O ataque aos espaços, como isso também costuma acontecer, né? No setor ofensivo, na transição, tudo isso parece muito bem combinado, muito bem ajustado. O Léo Condé parece que perde, no bom sentido, um grande tempo para coordenar tudo isso nos treinamentos, né? De tal sorte que a gente percebe uma equipe que tem, assim, para resumir, uma equipe que tem organização dentro de campo, tá? Organização é a palavra.
O que o Léo Condé mais busca nos seus times é fazer com que a equipe seja organizada, que os jogadores saibam muito bem o que está fazendo dentro de campo. O curioso neste caso é que a gente percebe claramente, né, que ainda que o elenco não seja tão forte, né, a equipe, os jogadores parecem que saber muito bem o que estão fazendo, né? E em virtude disso, a equipe consegue muitas vezes até obter resultados interessantes, né, mesmo que muitas vezes tem aquele elenco que está com muita fratura, né, com muitos jogadores na enfermaria, está faltando um reforço para aquela posição. Mesmo assim, o elenco costuma dar conta, no mínimo, minimamente ali, do recado. Por quê? Porque ela tem uma organização, tá? E essa organização é fruto de treinamento, é fruto de entendimento do técnico sobre o processo e também sobre os adversários da sua equipe. Porque ele estuda muito os adversários da sua equipe também, o técnico Léo Condé, tá? Então você vai ter, por exemplo, uma equipe que quando transita do campo de defesa para o campo de ataque, ela não vai fazer isso de forma bagunçada, tá? Vai saber muito bem o que está fazendo, tá? É um técnico que marca muito bem a saída de bola, a depender do adversário ele vai para cima mesmo, né? Ele marca a saída com muita gente, pressiona com três atacantes a saída do adversário, pressiona com 4 atacantes a saída do adversário, né? Tem uma questão aí que as pessoas às vezes reclamam, né? Que fica entre linhas, porque ao mesmo tempo que ele gosta, em algumas situações, de pressionar muito o adversário, né? Ele também se preocupa muito com a zaga. Então você tem ali um grupo de jogadores que ficam mais retraídos, né? Enquanto tem um grupo de jogadores que ficam mais à frente. E tem um espaço entre essas duas linhas aí, né? Que pode ser muito bem perigoso se as coisas não forem muito bem trabalhadas. Então cabe ao Léo Condé, e acho que ele tem esse entendimento pleno do que é o perigo para a sua equipe desse espaço entre linhas, né? Então o desafio para o técnico é fazer com que a sua equipe consiga jogar muito bem dessa maneira, consiga ser eficiente defendendo e atacando. Como é que ele marca? Se você tem uma linha defensiva que fica muito retraída, com inclusive com presença de volantes, né? Fazendo o trabalho ali de zagueiros, né? Enfim, ou lateralizando, né? Virando laterais defensivos, né? Então, como é que a equipe pode, por exemplo, não ter ali um problema muito sério? Como é que a equipe vai marcar, né? A equipe permite que o adversário percorra um grande campo, com os jogadores sabendo muito bem o que estão fazendo e dando ideia para o jogador de como resolver a situação quando se deparar com essa linha defensiva. Como é que ele faz isso aí? O que o Léo Condé treina muito, tá? Ele treina muito. Quando a sua equipe está marcando muito no alto, ou quando a sua equipe está realmente postulando tentar entrar na defensiva adversária, então você tem muita gente se projetando à frente, tá? Aí você tem uma linha defensiva que fica muito mais retraída. O que o Léo Condé faz para que a equipe consiga se defender caso perca essa bola é treinar exaustivamente os seus jogadores de ataque para quando eles perderem essa bola, eles conseguirem fazer a perseguição. Então você tem por um lado, e aí gerar uma pressão nessa perseguição, tá? Então pressionando esses jogadores, eles não vão ter muita paz. Então há um treinamento para que os atacantes, nesse caso, eles virem esses perseguidores aí, né? Que gerem uma pressão né, uma pressão que vai fazer com que esses jogadores não cheguem tão tranquilos assim à frente daquela linha defensiva. Em muitos casos pode até mesmo perder essa bola, mas você não vai ter daquela linha defensiva muita gente saindo da linha não. Em primeiro lugar, no primeiro momento, esse pessoal deixa com que aqueles perseguidores tentem incomodar ou recuperar essa bola. É somente uma situação realmente importante, né, quando precisa realmente fazer o ataque, né, que essa linha defensiva se avança, se projeta um pouco mais. Do contrário, fica ali retraída, protegendo a sua área. Então, isso tem funcionado muito aí funcionava muito no Vitória na Série B, né? Chegou a funcionar nos bons momentos do Vitória também na Série A. Então você tem um técnico estudioso, um técnico que utiliza muito volantes, às vezes como laterais, um técnico que usa muito os laterais, né? A projeção dos laterais, né? Às vezes ele usa tanto a projeção dos laterais que ele utiliza o volante para fechar aquele corredor defensivo, né? Então você tem, portanto, aí um técnico que quando a equipe precisa atacar, ele entende que a equipe precisa levar bastante volume, né? Quantidade e também qualidade para esse processo aí de tentar fazer o gol, né? Tem esse entendimento. Então, nesse sentido, é um técnico que não é um técnico, por exemplo, ofensivo, daquela escola biocista, tal, que ataca o tempo inteiro. Não. Mas é um técnico que não abre mão de que sua equipe tente atacar o adversário sempre que for possível. Principalmente quando a sua equipe estiver a jogar contra o adversário que é mais fragilizado. Neste caso, a sua equipe vai realmente atacar. Quando não for assim, se for o caso, se for um adversário muito mais forte, vão se fechar completamente ali no campo de defesa, se for o caso, e tentar partir para o contragolpe. E este é um outro exercício muito importante feito pela equipe
feito pelo Léo Condé nas suas equipes, né? Quando o seu time precisa se defender, ele se projeta para ser um time defensivo, mas há um treinamento também exaustivo para essa saída do seu campo de defesa e progredindo para o campo de ataque no contragolpe, tá? Então há muito treinamento. Esse treinamento vai nos revelar que essa saída rápida para o campo de defesa do adversário é feita com os jogadores que estão do lado do campo. O lado do campo é muito utilizado para isso. Em geral, com alguém também disparando pelo centro do campo para dar opção para recepção da bola ou então para ludibriar a marcação adversária, tá? Então eu diria para você que o Ceará está contratando um técnico extremamente estudioso, muito eficiente na minha opinião para aquilo que é o desafio de uma Série B, né? E acho que ele pode sim, em teoria, ser um bom reforço para o Vovô. A questão também que a gente precisa entender é o seguinte: o que não está funcionando no clube neste momento, que atrapalha, que respinga dentro de campo, né? Então tem muita divisão no clube aí, né, neste momento, tá vendo divisão, isto é um problema, né? Também há falas de que salários estão atrasados, de que há salários atrasados, que as contas não estão sendo muito bem, não estão fechando, né, luvas, essas coisas todas e tal. Então, evidentemente que esse tipo de coisa também vai respingar dentro de campo, porque um técnico novo, ele chega, ele vai cobrar dos seus jogadores, ele vai mostrar as suas ideias para o jogador, vai tentar fazer com que o time e tal, mas aí se o jogador não está muito animado, porque de repente um mês é de 90 dias e tal, isso também complica muito, tá? Um outro ponto interessante que eu queria revelar para vocês sobre o Léo Condé é que ele é um tipo de técnico que traduz muito bem para os jogadores o que ele pensa. Então, nesse sentido, você tem ali Carpini, você tem Léo Condé, não dá para comparar. Tira da mesma frase, Josa, tiro. Né? Você tem o Léo Condé, por exemplo, que traduz muito bem, né, o que ele quer para os seus jogadores. Isso é muito importante no futebol. Vocês não têm noção, gente. A gente acha que o jogador de futebol entende tudo que o técnico fala. Não é verdade. Tem jogador que não entende nada, ele faz assim com a cabeça para concordar, né, e acabou, mas ele vai para o campo e não sabe nem o que ele está fazendo. Então não é todo técnico que traduz muito bem as suas ideias para os jogadores. Um desses técnicos do Brasil é o Léo Condé. Nesse sentido, eu diria que foi, dentre os técnicos que havia aqui no Brasil, talvez a melhor opção possível para o Vovô. Muita sorte ao Ceará, né, na sua campanha de volta para a Série A. Esperemos que isso aconteça ao fim da temporada da Série B em 2024. Tá bom, gente? É isso.